O repórter setorial já está de volta e com uma pergunta. A correria do dia a dia e a falta de tempo têm contribuído para que os produtos industrializados ganhem cada vez mais espaço nas listas de compras. Mas será que produtos industrializados como leite e suco fazem bem para a saúde? Está errado, para mim está errado. O suco tem muito ingrediente que não compensa para a saúde. Pelo benefício da saúde, trocar o refrigerante pelo suco industrializado é mais saudável? Não, nenhum dos dois é saudável. Você tomar um suco natural, você está prevenindo a sua saúde. Então você vai ter uma saúde bem melhor do que você tomar um refrigerante, com certeza. É bem isso mesmo. Muitos produtos se tornam vilões pelo simples fato de serem industrializados. Mesmo dando a impressão que são mais saudáveis, eles são ricos em açúcares e sódio, sem contar nos aditivos químicos, como corantes, aromatizantes e conservantes, que estão presentes na sua composição. Só essa lista de componentes já serve para deixar em alerta muitas pessoas. Ah, e se você é daqueles que, na busca por hábitos mais saudáveis, troca a latinha de refrigerante pelo chá industrializado, é bom se preparar, porque você vai se surpreender com o que os especialistas dizem a respeito dessa bebida. Tudo que é industrializado, acaba tendo uma quantidade ali de aditivos. E a parte dos chás, que problema que a gente tem? Esses que são de caixinha, eles têm uma quantidade muito grande de açúcar. E aí, com isso, às vezes a pessoa troca o refrigerante pelo chá. E, na verdade, ela está consumindo praticamente a mesma quantidade ali de açúcar. Infelizmente, a lista de pessoas que não conhecem sobre esses riscos é grande. Por trás de muitos alimentos industrializados estão escondidos uma série de componentes prejudiciais à saúde. E como muita gente não tem o costume de olhar aquelas palavras escritas com letras bem pequenininhas que ficam na parte de trás das embalagens, acabam consumindo produtos que parecem ser bons, mas na realidade têm o poder de comprometer o bom funcionamento físico. Todas essas composições, todos esses aditivos, em excesso, eles podem estar levando ao surgimento de câncer. Já tem algumas pesquisas, alguns deles que demonstram isso. Tem um aditivo que é bem preocupante, que é muito utilizado, que é o glutamato monossódico. Esse glutamato monossódico, o que ele faz? A gente tem uns pontinhos na língua que faz com que a gente sinta o sabor. E ele faz com que ele é um realçador de sabor. Então a gente começa a achar fruta meio sem graça, verdura, legume meio sem graça, porque a gente não consegue sentir o verdadeiro sabor das coisas. Então ele realmente traz assim, bastante prejuízo, Mas o problema não para por aí. Sabe aqueles pães industrializados que recebem no rótulo o título de integral e que muitas vezes são até bem mais caros que o pão comum? Pois bem, até eles podem se tornar vilões. O pão integral, o maior problema que a gente tem é que às vezes ele não é tão integral como diz a embalagem. Se tiver escrito primeiramente farinha de trigo integral, esse pão realmente vai ser bem bacana, ele vai ser integral. Se tiver como primeiro ingrediente farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, e lá no finalzão a farinha de trigo integral, ele já não é tão integral assim. Nem sempre o perigo está nas lanchonetes. O principal inimigo da saúde está dentro de casa. E isso reflete no corpo. Se você se sente cansado, sofre de sobrepeso, hipertensão e algumas alergias, é bom ficar atento, porque as coisas que estão na sua geladeira podem dizer muito sobre você. Parar de consumir esses tipos de alimentos industrializados não é tarefa fácil. Afinal de contas, é muito mais prático comprar um produto já pronto, principalmente para muitas mulheres que no dia a dia desempenham jornada dupla, tendo que conciliar a vida profissional e ainda dar conta dos afazeres domésticos. Mas nem tudo está perdido. Ao invés de estar utilizando, por exemplo, hambúrguer industrializado, dá para estar fazendo realmente um hambúrguer feito com carne moída, que nem vai dar tanto trabalho assim, dá para a gente estar tendo congelado de uma forma fácil para poder estar utilizando. Então, essas acabam sendo opções mais bacanas. O pão de queijo, ele é uma opção melhor do que a bolachinha. Então, ele acaba sendo uma opção mais bacana. Dá a impressão que ele não é saudável, Mas dá para a gente estar utilizando sim. Muitas vezes é muito mais bacana comer um pão de queijo, por exemplo, no período da tarde, com um iogurte, com uma fruta, do que estar comendo uma bolachinha que é totalmente cheia de sódio. A dica é a seguinte:
Para criar hábitos mais saudáveis, é sempre bom pensar em outras opções naturais para substituírem os produtos industrializados. É grande a variedade de frutas, legumes e verduras para compor uma dieta saborosa. E daí sempre está tentando fazer essas trocas. E o principal é sempre ter esse pensamento. O que puder escolher, que for natural, que for feito em casa, que você sabe a procedência, né? Sempre vai ser uma melhor opção, com toda certeza. Substituir um produto industrializado por uma fruta ou investir um pouco mais de tempo na preparação de um suco natural são pequenas atitudes que podem tornar a sua vida muito, muito mais leve. Vamos à entrevista especial desta edição. Olha, eu estou preocupado porque toda hora a imprensa noticia que o Vale do Paraíba é a região mais violenta do estado de São Paulo. Eu que venho do Rio de Janeiro, acho até que não é por aí. Mas, como temos uma relação de sinceridade muito grande, eu conheci a comandante aqui do Vale quando ainda era major e sempre houve muita sinceridade no trato, vim conferir com a Coronel Nicolucci, satisfação em tê-la conosco e, naturalmente, queria saber da senhora o que a senhora acha desse noticiário tão insistente, que o Vale do Paraíba é a região mais violenta do estado de São Paulo. Primeira coisa, eu te agradeço pelo fato de falar dessa transparência no relacionamento. Isso é verdadeiro. Não há o que esconder. Eu acho que quando a gente fala em segurança pública, nós temos que encarar os problemas de frente. Existem problemas? Sim, os problemas estão aí, nós sabemos, mas dizer que a região do Vale é a região mais violenta do estado, aí eu sou obrigada a discordar. Nós temos vários indicadores criminais, várias coisas que medem uma percepção de segurança, que medem a questão do crime, inclusive indicadores criminais diferentes. Um dos indicadores que causa mais inquietação na comunidade é o roubo de veículo, é quando a pessoa tem uma arma apontada na sua cabeça, né? Tem sua família rendida dentro da sua casa. Esse tipo de indicador, o Vale não é a região mais grave, vamos dizer assim, do estado. Nós temos outras regiões que têm problemas um pouco piores. E qual que é o nosso calcanhar de Aquiles aqui na região? É o homicídio. Historicamente, são os crimes de homicídio que têm impactado, só que temos que destacar uma coisa. O homicídio aqui no Vale, em 70% a 80% dos casos, está relacionado ao tráfico de droga ou a usuários de droga. Ou seja, são pessoas que se colocam numa condição voluntariamente de vulnerabilidade. É claro que ninguém está aqui torcendo para as pessoas morrerem, mas é o risco do negócio, né, comandante? Exatamente. Quando uma pessoa abraça uma atividade como o tráfico, que rende dinheiro, a gente sabe, ainda mais um momento de crise econômica, 2016 nós enfrentamos uma crise econômica muito grande, então, infelizmente, o tráfico acaba sendo uma atividade atrativa, né? Só que é um risco do negócio. A lei do tráfico é a morte. A pessoa que descumpre, que fica com dívida, é diferente da polícia militar que tem leis que tem que cumprir. A lei do traficante é a lei do que ele determina, é a lei da morte. Então uma pessoa que entra nesse tipo de atividade ou se torna dependente do traficante é uma pessoa que sabe que está entrando num negócio de altíssimo risco. E isso a gente tem visto aqui na região de fato. Por outro lado, nós vemos que nas últimas décadas, né, a região do Vale tem diminuído mesmo esse indicador de letalidade. Então, assim, em 2012, nós tínhamos uma média de quase 50 homicídios por mês. O Vale tinha mais ou menos 25 homicídios por 100 mil habitantes. Hoje, nós estamos com 17 homicídios por 100 mil habitantes. É alto? Sim, mas melhorou muito em relação à última década. A nossa média de homicídios por mês hoje, ela está em torno de 30. E a boa notícia é que nos meses de novembro de 2016, dezembro de 2016, janeiro e fevereiro agora, nós reduzimos essa média na região metropolitana do Vale. Nós estamos num nível descendente também de homicídios, assim como de outros crimes. E olha que a região é uma região atrativa, né? Porque por aqui circula a riqueza nacional. A Via Dutra, né, é importante condutora, afora as saídas e entradas que afluem para ela, né? Bom, eu falo com muito orgulho, com muito carinho, que para mim, a região metropolitana do Vale e Litoral Norte
é um dos lugares mais bonitos do Brasil. É uma das regiões mais ricas, mais atrativas. Nós temos aqui um verdadeiro patchouli de belezas, né? Temos a Serra, nossa Suíça brasileira, temos o litoral talvez mais bonito do Brasil, né? Temos o Vale Histórico, toda essa história. Tudo isso sob o comando dela, né? Ela é a comandante desse vale todo. Temos um parque tecnológico maravilhoso, indústrias, montadoras, um hall de prestação de serviços, grandes universidades, parques tecnológicos, aeroporto, fabricantes, né, que exportam em nível internacional. Então é uma região riquíssima, uma região linda, uma região gostosa de morar. Eu não troco essa região por nada. Eu, comandante de polícia, moro aqui com maior tranquilidade. Agora, assim, temos que evoluir? Sim, tem muito a melhorar. Nós somos cortados por uma rodovia federal de ponta a ponta, a rodovia Presidente Dutra. Pela Dutra circula mais de 50% do PIB nacional, mais de 58 mil veículos por dia. Nós recebemos todos os anos aqui na nossa região, exatamente por ser uma das regiões mais bonitas, mais de 40 milhões de turistas aqui na nossa região. Turismo religioso, Romeiros, né? Aparecida, Frei Galvão, Canção Nova, tudo isso aqui, né? 40 milhões de pessoas que vêm para cá, que são recebidas por 2,5 milhões de habitantes, é um impacto razoável. E isso exige uma demanda, um planejamento, um esforço diferente do policiamento aqui da região. Nós não pensamos cidade somente, pensamos cidade sim, porque cada cidade tem sua peculiaridade, seu jeitão, sua característica, e o policiamento ele tem que se adaptar a essa peculiaridade local. Só que, acima de tudo, nós precisamos pensar região. E pensar além, nós temos que pensar divisa, porque nós estamos em divisa com 2 estados importantes, Rio de Janeiro e o Minas Gerais. A população do Rio de Janeiro, por exemplo, na ocasião do Carnaval, eles vêm todos para a região do Vale Histórico. Se a gente for para Bananal acompanhar o Carnaval de Bananal, a maior parte das pessoas lá são cariocas, os foliões. Quando a gente vai, por exemplo, para Campos do Jordão, São Bento, do Sapucaí, ou mesmo no nosso litoral norte, muitos mineiros, que são muito bem-vindos, por sinal, né? Mas é uma população, digamos, adicional que vem para a nossa região, que são de outros estados, então nós temos que pensar além de fronteiras. Agora, comandante, como é que é conviver também com esse sistema prisional que é intenso aqui também, né? A pessoa às vezes vem visitar um preso, vem lá de fora, porque tem preso de tudo que é lugar aqui também. Aí acaba morando, aí faz um puxadinho e fica. E às vezes essas pessoas não são tão bem intencionadas quanto a gente possa querer imaginar. Bom, eu te agradeço porque assim, você me remeteu a uma oportunidade enorme de falar do nosso observatório de segurança, né? Então, por conta dessa questão dos homicídios, nós fizemos uma parceria, um termo de ajuste de conduta, né? Um termo de parceria com a Univap. E junto com a Univap, FATEC, INPE, alguns institutos importantes de pesquisa, nós estamos juntos dentro de um observatório de segurança estudando o fenômeno do homicídio. E de pronto, o professor, por exemplo, Paulo, que é urbanista, né, professor doutor em urbanismo, ele já detectou uma correlação muito forte entre a forma de urbanização da região metropolitana do Vale, os investimentos que são feitos pelos municípios e pelo Estado nos bairros mais vulneráveis e a correlação com a violência. Então não é coincidência que nos bairros onde nós temos os menores indicadores sociais, ou seja, mais problemas assim econômicos, sociais, mais discrepâncias, né, sociais, são os locais que têm maior violência. E dentro desse contexto, é lógico que a situação prisional impacta, porque traz familiares, traz a necessidade de um planejamento urbano diferenciado, de um acolhimento de pessoas de forma diferenciada, de geração de empregos, de criação de oportunidades para que essas famílias de presos que estão vindo possam se inserir dentro daquela sociedade. E a vinda de presídios, ela gera uma demanda direta para a polícia, que são as escoltas de presos, né? Então, hoje, por exemplo, a Polícia Militar na região metropolitana do Vale, ela percorre por ano uma distância equivalente de mais ou menos 2,5 vezes da Terra à Lua, por exemplo, por ano, para fazer escoltas de preso. Né? Que loucura. São mais de 6 mil escoltas ano, mais ou menos, que são feitas. É lógico que faz parte, né? É uma atividade que está dentro do ciclo de persecução criminal, mas que impacta bastante também em nossas atividades. Eu quero também aproveitar essa oportunidade e lhe pedir máxima licença
para conversar agora, não com a coronel, mas com Eliane Nicolucci, porque muita gente acha que a atividade policial é privativa do homem, por causa da coisa, né, do tranco, do combate e tal. E tem muita mulher em casa assistindo a gente que talvez tenha vontade de ser policial militar. Existe preconceito para a mulher ser policial militar, principalmente ocupar um comando importante como esse seu? Mas vou lhe pedir para a gente falar sobre esse assunto no segmento da entrevista, já, aqui no Repórter Setorial. O Repórter Setorial faz um breve intervalo e na volta você vai descobrir por que a Câmara dos Deputados ainda não votou o projeto de recuperação dos estados em crise. Aguarde um instante, voltamos já.